Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Acompanhe mais uma edição imperdível, como sempre, do seu jornal, as informações do governo federal, do Brasil e do presidente Jair Bolsonaro. Gratidão sempre a você que deixa o comentário, participa do chat ao vivo e nos conta de que lugar abençoado do Brasil ou do mundo você nos assiste. Lembramos, inscreva-se em nosso novo canal JB News, o link está na descrição. E vamos agora às notícias desta edição. A saúde do presidente Jair Bolsonaro. Ele informou que está muito bem com o uso da hidroxicloroquina contra a infecção do coronavírus. Com a graça de Deus, viverei ainda por muito tempo, disse Bolsonaro em mensagem no Twitter. Ele defendeu a estratégia do governo federal no combate à pandemia. Todas as medidas de isolamento adotadas por governadores e prefeitos sempre visaram retardar o contágio, enquanto os hospitais se preparavam para receber respiradores e leitos UTIs. O nosso governo atendeu a todos com recursos e meios necessários, mas ainda criamos mais meios para preservar empregos e auxiliamos com 5 parcelas de R$600 um universo de 60 milhões de informais invisíveis, como chamou ele em sua publicação. Interessante como a imprensa extremista bate no presidente Bolsonaro como se ele fosse o culpado pelo número de perdas do corona no Brasil, quando o próprio STF que definiu, por exemplo, que estados e municípios seriam os responsáveis pelas medidas de contenção da pandemia. A verdade é que há uma torcida pela oposição, é claro, de que a pandemia cresça, seja muito mais devastadora do que já é, para que possam responsabilizar o presidente, ou seja, uma torcida política por cima da vida dos brasileiros. Enquanto fica essa guerra, é importante os devidos cuidados. Os números avançam pelo interior e se cada um não fizer a sua parte, tudo tende a complicar mais. A verdade é que, exceto quando o negócio descamba para a politicagem, não é o caso de ficar procurando culpados em municípios, estados ou no governo federal. É preciso engajamento de todos para vencer essa batalha. Mas uma coisa é difícil de explicar. Por que tanta resistência de quem é contra o governo em relação ao uso da hidroxicloroquina e azitromicina, usados atualmente em vários países como uma das principais formas de segurar a doença no seu estágio inicial? E você viu a repercussão das publicações contra o presidente Bolsonaro? O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, informou a solicitação à Polícia Federal de abertura de investigação com base na Lei de Segurança Nacional para apurar a publicação do artigo "Por que torço para que Bolsonaro morra?", publicado por um colunista do jornal Folha de São Paulo. Pelo Twitter, Mendonça disse que as liberdades de expressão e de imprensa são direitos fundamentais, mas tais direitos são limitados pela lei e não são absolutos. Diante disso, quem defende a democracia deve repudiar o artigo "Por que torço para que Bolsonaro morra?". Assim, com base nos artigos 31, 4 e 26 da Lei de Segurança Nacional, será requisitada a abertura de inquérito à Polícia Federal, publicou Mendonça. Os artigos citados por André Mendonça conferem ao ministro da Justiça a prerrogativa de solicitar à PF a instauração de inquérito e estipulam pena de 1 a 4 anos de prisão para quem caluniar ou difamar o presidente da República, o do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados ou o do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação. Ainda em referência ao artigo, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, divulgou nota em que defende que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa andem sempre juntas. O artigo, porém, é um ataque claro à instituição da Presidência da República e merece todo o repúdio dos jornalistas e de todos os poderes para que possamos caminhar para um armistício patriótico. A pacificação deve vir por todos os lados, diz a nota. E o PT emitiu uma nota onde saúda o Partido Comunista da China pelos 99 anos de fundação. Um dos trechos da nota diz o seguinte:
Nós, do PT, acompanhamos com muita atenção esta história de desafios e êxitos e esperamos continuar o aprofundamento das relações de amizade que unem nossos partidos, diz a sigla. Camaradas do Partido Comunista da China, o PT estará sempre pronto a apoiá-los nesta jornada por um mundo melhor. Está aí, então, para quem tinha alguma dúvida. E para aqueles que acreditam que o governo federal faz pouco caso com a comunidade indígena, é importante saber que o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que institui medidas para prevenir a disseminação do novo coronavírus junto aos povos indígenas, quilombolas, pescadores artesanais e comunidades tradicionais. A lei número 14.021/2020, segundo o texto, essas populações serão consideradas como grupos em situação de extrema vulnerabilidade e, portanto, de alto risco e destinatários de ações relacionadas ao enfrentamento de emergências epidêmicas e pandêmicas. O texto cria o Plano Emergencial para Enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas, coordenado pela União para assegurar o acesso às ações e aos serviços de prevenção e tratamento de Covid-19 com a participação efetiva dos povos indígenas por meio de suas entidades representativas. Pela nova lei, será ofertado acompanhamento diferenciado nos casos de média e alta complexidade nos centros urbanos, com a construção de hospitais de campanha nos municípios próximos às aldeias, contratação emergencial de profissionais de saúde e disponibilização de ambulâncias para transporte, seja fluvial, terrestre ou aéreo. De acordo com a nova lei, durante a pandemia de Covid-19, o governo deve garantir a segurança alimentar e nutricional dos povos indígenas, quilombolas, pescadores artesanais e demais comunidades tradicionais. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, arquivou uma notícia-crime apresentada por parlamentares contra o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Os deputados André Figueiredo, PDT Ceará, e Alessandro Molon, PSB Rio de Janeiro, e o senador Randolfo Rodrigues, Rede Amapá, apresentaram a notícia-crime após Heleno ter divulgado em maio uma nota à nação brasileira na qual escreveu que uma eventual apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro poderia provocar consequências imprevisíveis para a estabilidade do país. Os parlamentares apontavam que, ao colocar em dúvida a estabilidade do país, a nota poderia configurar uma possível violação à Lei de Segurança Nacional. Ao arquivar o processo, Celso de Mello disse ser obrigado a seguir parecer da Procuradoria-Geral da República, que opinou pela inexistência da prática de crime. Em sua decisão, porém, o decano do Supremo fez considerações a respeito da nota do ministro-chefe do GSI. O pronunciamento veiculou declaração impregnada de insólito e inadmissível conteúdo admonitório claramente infringente do princípio da separação de poderes, escreveu Celso de Mello. Da mesma forma que ele se queixa aí das palavras do ministro Heleno, desgostoso com o arquivamento, mesmo então arquivando a notícia-crime, também esperamos agora a manifestação pública do ministro Celso de Mello em relação aos ataques vistos contra o presidente Jair Bolsonaro. Fará isso? Sérgio Moro voltou a fazer comparações entre Jair Bolsonaro e Lula. Em entrevista à agência France Press, Moro disse que ambos possuem um caráter um tanto populista e são exemplos de extremos do espectro político brasileiro que devem ser evitados, diz Moro. Ambos têm um caráter um tanto populista na formulação das políticas públicas, com a diferença de que o presidente Bolsonaro seria um populista de direita e Lula de esquerda. E acrescentou, de certa maneira, Bolsonaro e Lula são dois extremos, na minha opinião respeitosa, que devem ser evitados, diz Moro. Deixar você, brasileiro, comentar a respeito dessa opinião de Moro. Lula num extremo e todos os problemas que Lula e depois sua sucessora Dilma deixaram para o Brasil, sobretudo no campo da corrupção. E Bolsonaro no outro extremo, até aqui sem nenhum caso, um escândalo de corrupção em seu governo. Então, Moro dessa vez tem razão. Lula e Bolsonaro são realmente dois extremos?
Pela imprensa, o ex-ministro tenta se posicionar, embora criando algumas polêmicas, sobretudo por seu alinhamento, pelo menos em expressão, a nomes como João Dória, FHC, Luciano Huck e até Aécio Neves. E contra alguns posicionamentos aí defendidos pela direita por conservadores, como, por exemplo, a questão de armas, o desarmamento da população, não é? O que você acha? Qual a sua opinião? A produção industrial brasileira cresceu em maio deste ano em 12 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE, na comparação com abril. De acordo com a pesquisa industrial mensal regional divulgada pelo IBGE, o resultado reflete o retorno, mesmo que parcialmente, de unidades produtivas após as interrupções geradas pelo efeito da pandemia do novo coronavírus. As taxas mais elevadas foram no Paraná, de crescimento, né? Pernambuco e Amazonas, região Nordeste, e nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Bahia também registraram alta acima da média nacional de 7%. Embora tenham registrado taxas positivas, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Goiás ficaram abaixo da média nacional. Já o Espírito Santo teve a maior queda em maio de 2020, o terceiro mês seguido de recuo na produção por lá. Os outros locais com taxas negativas foram o Ceará e o Pará. E pelas medidas tomadas, a Globo realmente parece estar ladeira abaixo, pelo menos em relação às suas tradicionais políticas de programação. Segundo informações do colunista Léo Dias, do portal Metrópolis, a Rede Globo decidiu suspender o pagamento que faz às escolas de samba pelos direitos de transmissão do desfile. A medida ocorre em decorrência da incerteza se haverá desfile de carnaval em 2021 por causa da pandemia. Em comunicado enviado ao jornalista, a Globo confirmou o fato. A TV Globo é detentora dos direitos de transmissão dos desfiles de carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo. A dúvida neste momento é se, por conta dos impactos da pandemia de Covid-19, haverá desfiles no ano que vem. Por causa desta incerteza, a emissora não iniciou, até o momento, o pagamento dos valores referentes ao desfile de 2021. A TV Globo aguarda a evolução da situação. Então temos as transmissões, né, de jogos, o problema em relação à FIFA, Copa do Mundo de 2022 e agora até o Carnaval Global, depois das muitas demissões já